Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Números capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, para que nela habitem e apresentarem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, de gado bovino, ovino ou caprino, e como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto especial, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa fixa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de 1/10 de efa da melhor farinha amassada, com 1/4 de hin de azeite. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1/4 de hin de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2/10 de efa da melhor farinha amassada, com 1/3 de hin de azeite e 1/3 de hin de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para holocausto ou para sacrifício, a fim de cumprir um voto especial, ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3/10 de efa da melhor farinha amassada, com meio hin de azeite. Traga também meio hin de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho, ou carneiro, ou cordeiro, ou cabrito, deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo aquele que for nativo deverá proceder dessa maneira quando trouxer uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Por gerações, se um estrangeiro residente ou qualquer um que viva entre vocês apresentar uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter os mesmos estatutos, que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um estatuto perpétuo pelas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e a mesma ordenança se aplicarão tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês entrarem na terra, para onde os levo, e comerem do fruto da terra, ofereçam uma contribuição ao Senhor. Apresentem uma rosca feita das primícias da farinha de vocês. Apresentem-na como contribuição da sua eira. Ao longo das suas gerações, vocês oferecerão ao Senhor uma oferta das primícias da farinha. Se vocês, porém, pecarem sem intenção e deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor anunciou a Moisés, tudo o que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou e para todas as suas gerações, e, se isso for feito sem intenção e sem a comunidade perceber, toda a comunidade deverá oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Com o holocausto, apresentarão a oferta de cereal e a oferta derramada, conforme as ordenanças, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, porque o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido em um pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela deverá trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que cometer um erro ao pecar sem intenção diante do Senhor, e ela será perdoada.
A mesma lei se aplicará a todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Todo aquele, porém, que pecar deliberadamente, seja nativo, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, deverá ser eliminado. A sua culpa estará sobre ele. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deverá ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam franjas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas franjas, vocês se lembrarão de que devem obedecer a todos os mandamentos do Senhor e de que não devem se prostituir, nem seguir a cobiça do seu coração, nem dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Números capítulo 16. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se rebelaram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes reconhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: não aguentamos mais vocês. A comunidade toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a toda a comunidade dele: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e quem é santo, fazendo-o aproximar-se dele. A quem escolher fará que se aproxime dele. Você, Corá, e toda a sua comunidade deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso diante do Senhor. Aquele que o Senhor escolher será o homem consagrado. Não aguentamos mais vocês, levitas. Moisés também disse a Corá: agora me ouçam, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel para aproximá-los dele, a fim de realizarem o serviço no tabernáculo do Senhor e estarem preparados para servir à comunidade? Deus aproximou de si você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e toda a sua comunidade se ajuntaram. Quem é Arão, para que se queixem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram: nós não iremos. Não basta a você nos ter tirado de uma terra onde fluem leite e mel para matar-nos no deserto? Ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde fluem leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés ficou muito indignado e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e toda a sua comunidade terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão.
Cada homem pegará o seu incensário, ou seja, 250 incensários ao todo. Nele colocará incenso e o apresentará diante do Senhor. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, colocou brasas acesas e incenso neles, e se puseram com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu toda a sua comunidade à entrada da tenda do encontro, em oposição a Moisés e a Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. O Senhor disse a Moisés e a Arão: separem-se desta comunidade para que eu acabe com eles de uma vez. Moisés e Arão, porém, prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas destes ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa de todos os pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas, com as suas mulheres, os seus filhos e as suas crianças pequenas. Moisés disse: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para realizar todas estas obras e que isso não partiu de mim. Se a morte e o destino destes homens forem como o de qualquer ser humano, então o Senhor não me enviou. No entanto, se o Senhor criar algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a boca e os engoliu com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos ao Sheol, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu próprio pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para que não se tornem como Corá e a sua comunidade. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se de Moisés e de Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio desta comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Eles, porém, se prostraram com o rosto em terra. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer expiação por eles, porque grande ira saiu da presença do Senhor.
E a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado no meio do povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez expiação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Novo Testamento. Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 29. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus lhes disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Então, chamando os 12 para junto de si, Jesus os enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. Se em algum lugar não os receberem nem os ouvirem, saiam de lá e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dentre os mortos. Por isso, atuam nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. Ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Quando, porém, Herodes ouviu essas coisas, disse: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dentre os mortos. Pois Herodes mesmo tinha ordenado que prendessem João. Ele o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual se casara. Porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava confuso. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, surgiu uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, não quis rejeitá-la. Então, o rei imediatamente enviou um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a cabeça dele em um prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram,
Levaram o seu corpo e o colocaram em um túmulo. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.